E aí, gente, beleza? E vamos de notícia. Em conversa com o PA, Jade fala que Thiago saiu por causa de Arthur. Gente, pelo visto, Jade voltou a atacar Arthur novamente. E dessa vez foi conversando com Paulo André. Mas antes de ir pra notícia, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, dar aquele like, comentar e não esquecer de ativar o sininho, que isso ajuda muito a gente. Então agora vamos para a notícia. É isso mesmo. Em conversa com Paulo André, Jade fala que Thiago saiu por conta de Arthur. É isso mesmo, gente. Jade ainda acentuou que não gosta do jogo de Arthur, dizendo que Arthur coloca o Big Brother acima de tudo, até mesmo dos seus amigos. Jade também menciona em uma conversa que teve com Thiago antes da desistência, no qual ele disse que Arthur era o único que o colocaria em um pódio. Jade aproveitou o momento para destacar que Thiago só desistiu do programa porque Arthur não priorizou a relação com Thiago. Gente, Jade parece que está querendo colocar todo mundo contra Arthur. E também, ao mesmo tempo, querendo fazer a cabeça de Paulo André para trazer para o lado dela. E já é sabido por todos que Jade realmente está numa situação muito ruim com o grupo dela, Lollipop. E ela parece que está querendo usar isso, querendo mencionar, trazendo à tona essa história da desistência de Thiago, para tentar falar para Paulo André que Arthur não é um amigo confiável. Mas Paulo André protege Arthur nessa conversa. Paulo André fala que Arthur não é assim. E Paulo André ainda fala que Arthur é um bom jogador, melhor que Jade. É muito interessante ver essa conversa, gente. Paulo André realmente é uma pessoa que tem personalidade e não é influenciável, como muitos dizem. Ele não se deixou cair na conversa de Jade. Jade dizendo que Arthur é um péssimo amigo. Basicamente ela disse isso aí. Dizendo que Thiago desistiu por conta de Arthur. Sendo que já temos até um vídeo falando aqui por que Thiago desistiu. Thiago fez uma live e contou o motivo pela desistência. E ele disse que as palavras de Larissa pesou muito na mente dele. Ele contou que não foi por conta de Larissa que ele saiu, e sim pelo que ele achava que ia acontecer. Porque Larissa disse que o público não estava gostando do jogo de Thiago. E Thiago ficou pensando muito nisso, pensando que o público poderia estar achando que ele é falso, e ele não é falso. Ele detesta que as pessoas achem isso. E isso ficou pesando na mente dele até a hora que ele decidiu sair. Foi por conta disso que Thiago saiu, não por conta do Arthur. E, gente, uma coisa que Jade se enganou aí, dizendo que Arthur só pensa em jogo, acima de tudo, até mesmo de suas relações. Arthur já deu até um conselho a Lucas sobre isso. Lucas estava com medo, pois ele achou que estava atrapalhando o jogo de Eslovênia, pois a Eslovênia estava muito fria com ele. E ele disse que se estivesse atrapalhando o jogo de Eslovênia, Lucas ia acabar se afastando dela. E Arthur deu um bom conselho para ele e falou para ele separar jogo de relações, que não era para ele envolver uma coisa com a outra, era para ele saber dosar a diferença das duas. Isso foi um conselho bom que Arthur deu, e eu acho que é isso que Arthur usa na hora de dosar suas amizades. Ele separa jogo de amizade. Então, já de falar aí que Arthur coloca o Big Brother acima de tudo, eu não concordo com isso. Arthur procura muitos parceiros ali no jogo, e ninguém, ou quase ninguém, quer fazer uma parceria de verdade com Arthur. E se você olhar um exemplo da amizade de Paulo André e Arthur, você vê que Arthur ali é um bom amigo. Os dois já tiveram conversas muito legais. Quando Paulo André estava na piscina de bolinhas, numa festa passada, e ele estava muito triste porque estava com saudade da família dele, Arthur conformou ele. Arthur ficou do lado dele, teve uma boa conversa com ele, mostrando ali que é um bom amigo sim. Jade tem que rever os conceitos dela e parar de ficar inventando coisa de Arthur. Se você quer ele como rival, pelo menos acentue coisas de verdade que Arthur fez. Não fique supondo coisas, falando coisas de Arthur que não é verdade. Porque nós conhecemos o Arthur, nós assistimos eles. Nós vimos ele o tempo todo no jogo. E nós sabemos que Arthur não é interesseiro. Arthur é um bom jogador, sim. E é um bom amigo, sim. Essa é a minha opinião. Agora, gente, já falando de outro assunto, Paulo André fala que Laís fica com Gustavo pensando em Rodrigo. É isso mesmo, Paulo André chegou até o sofá onde estava Jade e Laís e mandou
o seguinte para ela. Ele chegou falando para Laís que ela está ficando com Gustavo com a mente no Rodrigo. Laís e Jade riram bastante do que Paulo André falou, pois ele falou em tom de brincadeira. Elas ainda relembraram momentos em que Laís chamou Gustavo de Rodrigo, querendo dizer aí que realmente tem um pouco de sentido no que Paulo André falou, mas foi tudo levando na brincadeira e num tom muito leve. Gente, eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu não sei, eu não acho que Laís está com Gustavo pensando em Rodrigo. Eu acho que essa página já foi passada. Realmente, quando o Rodrigo estava na casa, Laís mostrou gostar um pouco dele. Gostar mesmo dele. Mas não teve nada muito sério entre eles. Rodrigo era muito focado em jogo. Rodrigo, sim, era uma parte que Jade falou de Arthur. Colocava o jogo acima de tudo. E isso acabou afundando ele demais. E ele foi muito mal visto dentro da casa por conta disso. Ele falava muito de jogo. E eu não detesto isso. Eu acho que se você está no Big Brother, você tem que dosar bastante as duas coisas: jogo e relação. Até porque ter uma relação no Big Brother é uma forma de jogar se você parar para pensar. Mas você está jogando com o público e não com o povo, não com as pessoas da casa. O público gostando da sua relação com um amigo ou com outra pessoa, ele pode acabar gostando mais de você. E isso, você tendo o favoritismo do público, é a mesma coisa de você tendo a vitória. As pessoas têm que entender isso. O jogo lá é só uma parte. Se você tiver o favoritismo do público, não importa o que as pessoas façam, você não sai. Assim como acontece com Arthur. Ele já passou por 3 paredões. Está aí até agora, porque ele conquistou o favoritismo do público. E é isso que as pessoas na casa têm que entender. Eles não têm que conquistar as pessoas só da casa. Eles têm que conquistar o público. É isso que importa acima de tudo. Se a gente gostar da pessoa, a gente vai levar ela até o final. Agora, falando sobre Natália e Eliezer, os dois realmente voltaram a se pegar na festa. Só que Natália perguntou para Eliezer por que ele só beija ela em dia de festas. E Eliezer discordou dela, dizendo que beija ela sim em outros momentos. E Natália não concordou com ele, pois Eliezer parece que só quer ficar com ela em festas. E fora da casa, ele não dá tanta atenção para ela como dá nas festas. E realmente isso é verdade. E todos nós já estamos cansados de saber que Eliezer só prioriza a Natália em festas. Ele só fica com ela nas festas. Ele então disse que tinha passado dias ruins e por isso não tinha beijado ela fora das festas. E Natália então perguntou o que estava acontecendo com ele, por que ele tinha passado dias ruins. Ele respondeu que foi por conta de que ele achava que ela tinha votado nele e que isso estava deixando ele com raiva. Ela então falou que jamais faria isso e voltou a beijar ele. Gente, essa história de Eli achar que Nath poderia ter votado nele, eu acho que é muito nada a ver. Porque Eliezer tem que entender que Nath gosta dele. E ela já demonstrou muito isso pra ele. E um casal, um amigo, uns parceiros não votam no outro. Isso daí é de lei. E Eliezer tinha que entender isso. Nath demonstra que gosta dele, demonstra que sente carinho por ele. E ele ter isso na cabeça que Natália poderia ter votado nele, não tem nada a ver pra mim. Pra mim, ele estava pensando em outra coisa. Mas é claro que essa é minha opinião. Ele realmente pode ter ficado na dúvida se ela votou nele ou não.